Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, a gente tá aqui, mais um Love the Problem. Hoje, eu sei que todo episódio eu falo que é especial, vocês já estão cansados de ouvir, mas é verdade. Tipo, eu sempre tento fazer cada episódio mais especial do que o outro, a gente sempre tenta trazer gente que a gente gosta muito, mas esse episódio, sério, talvez vocês tenham visto aí no título sobre o que se trata, né? Espero que sim. Se você não viu, tudo bem, porque você tá ouvindo. Agora, nesse episódio a gente vai falar sobre uma quantidade de coisas que talvez, se você nunca tenha ouvido falar, você tá atrasado, certo? Então já tô antecipando aqui, já tô dando uma alfinetada em você, porque eu tô aqui com uma pessoa que eu conheci assim, né? Conheci na perspectiva de fã, né? Na perspectiva de plateia ali, que tava no auditório, no QCon, evento top. Inclusive, abraço pra galera do QCon aí, todo mundo que organiza, saudades do QCon. Acho que esse ano não teve QCon, né? Mas no QCon Rio 2015, lá no Rio de Janeiro, eu fui assistir uma palestra e eu conheci essa pessoa que tá aqui com a gente hoje e eu me apaixonei. Muito porque tem a ver com a minha história dentro do desenvolvimento de software, dentro de tecnologia, dentro da agilidade, tudo que ela falou e tudo que ela trouxe, mas muito porque o jeito dela se apresentar, o jeito dela palestrar, o jeito dela falar dos conteúdos dos assuntos contagia, né? Então não sou só eu, deve ter uma legião de fãs aqui, já tô deixando a convidada talvez aqui encabulada, mas seja muito bem-vinda, Roberta Arcoverde, tudo bom? Tudo bom, que introdução carinhosa, obrigada, que prazer, obrigado pelo convite. Muito obrigado você por estar aqui com a gente, porque eu achei que ia ser um negócio mais difícil, sabe? Tipo, a hora que eu pensei, eu falei, eu vi uma live sua, um vídeo, não sei, sua, com outro cara que eu gosto muito, que é o Elemar. Inclusive, já vou fazer aqui um merchan de graça, que o Elemar, ele trabalha na Eximia hoje, e a Eximia tem publicado muito conteúdo maneiro, e eu vi uma live sua com o Elemar, acho que pra Eximia mesmo, e eu falei, putz, bem que a Roberta podia aparecer no Love the Problem, né? E aí, cá está você gravando, então foi mais fácil do que eu imaginei. Inclusive, obrigado pra Luísa Vivas, que é uma ponte entre a gente, né? Uma pessoa que nós dois aqui adoramos, que já gravou um episódio. Se você não escutou o episódio com Luísa Vivas, escute. O nome dele é O Último dos Problemas. Sensacional episódio, muito bem elogiado. É um tema bem profundo. Eu não vou dar spoiler aqui, não. Vai lá, volta no episódio, dá o play. Mas o ponto aqui, e a Roberta, pra mim, ela representa tanto, assim, não só na comunidade ágil, mas na comunidade de tecnologia, né, como um todo, porque eu quero resolver um problema aqui. A gente tá falando de Love the Problem, né? Então o problema que eu quero resolver aqui, não vou deixar nem o convidado falar, eu que vou falar. O problema que eu quero resolver é que precisamos se aproximar um pouco mais, nos aproximar um pouco mais do domínio técnico. Certo? Esse é o ponto principal. E aí, o que eu tô querendo dizer do domínio técnico? A maioria das pessoas que ouve Love the Problem, direta ou indiretamente, trabalha com tecnologia. Ponto. Se você trabalha com tecnologia, eu vou te dar uma notícia. E a notícia é a seguinte: as pessoas que botam a mão na massa aí, codando, programando os softwares que você usa ou que você faz, elas passam uma grande parte do tempo delas dentro de um site, certo? Um site que não é o Google, não é o Facebook, não é o Twitter. Esse site se chama Stack Overflow. Se você nunca ouviu falar do Stack Overflow, provavelmente você está mais distante do domínio técnico do que você deveria. Então ouve o episódio até o final. E se você já ouviu falar do Stack Overflow, ouve o episódio até o final também, porque a gente vai falar muito do Stack Overflow, porque a Roberta, além de ser uma pessoa que conhece bastante do domínio técnico, uma inspiração para mim, quanto ao domínio técnico, principalmente porque ela vem aqui, e agora a gente vai perder metade dos ouvintes, Roberta, porque ela vem do mundo .NET, mundo Microsoft. Fiquem aí com a gente até o final, sem guerras de frameworks aí, mas além de ser uma pessoa desenvolvedora, excelente técnica, que traz muito assunto pertinente, ela ainda por cima trabalha no Stack Overflow, que é um produto que eu amo de paixão. Então, Roberto, eu já queria começar logo trocando ideia sobre Stack Overflow, porque, sei lá, como você vê, que problema que o Stack Overflow resolve hoje na vida do mundo, sei lá, eu sei na minha vida, né? Mas no mundo, assim, o que o Stack Overflow resolve? Que curioso, eu queria dar um pouco de contexto, que você falou que talvez a gente tenha ouvintes
que desconhecem, né, o site, e é muito curioso, porque o Stack Overflow, em muitos países, em muitas regiões, é um dos top 50 sites mais acessados. Caraca! Né? Durante muito tempo foi um dos top 50 sites mais acessados globalmente no mundo, né? Porque faz tempo que eu não vejo essas estatísticas, então não vou dizer aqui que ainda é, sem saber de fato. E talvez seja o site mais desconhecido, mais conhecido do mundo nesse sentido. Muito bom esse título. Porque é um nicho, né? Se você pergunta para qualquer programador, muito dificilmente ela não vai saber o que é o Stack Overflow, porque ainda que ela não associe o nome à pessoa, em algum momento ela deve ter usado. Porque a gente sempre que se depara com um problema de programação e a gente busca no Google esse problema, né? Sei lá, deu um erro, apareceu um erro na minha frente, não sei o que fazer. Põe no Google a mensagem de erro e vê se acha uma resposta. Muito provavelmente o primeiro link vai te levar para o Stack Overflow, para uma pergunta que alguém está fazendo sobre esse mesmo erro e uma resposta de como resolvê-lo. E o segundo link também, o terceiro também, o quarto também, o Google é muito nosso amigo nesse sentido, né? Nos indexa muito bem. Mas é importante frisar, né, que o Stack Overflow, só para dar um pouco mais de contexto, não é um site que sempre existiu. Existiu a programação antes de existir o Stack Overflow. Nem me diga, nem me diga, pois é. Nem me diga. Eu sou desse tempo aí, 2007, 2008, né, quando eu comecei a programar profissionalmente, há uns 10, 12 anos atrás, não existia Stack Overflow, pelo menos não era tão famoso, assim, a base de conhecimento não era tão grande. E aí eu tinha que apelar para umas coisas, tipo, livro, às vezes, né, que absurdo, você tem que procurar em livro para programar como funciona essa vida. Pessoas que já conhecem muito, né, e tinha também, acho que você lembra, Roberto, certeza que você lembra, o bom e velho MSDN, para quem é da Microsoft, aí a base de conhecimento era a base da própria Microsoft, né. Em que momento que isso começou a mudar, assim? Então, o que acontece existia naquela época, como você está citando, uma dificuldade muito grande de encontrar soluções para problemas. Eu programo desde 2004. Naquela época, quando a gente se deparava com algum erro, eram sites, eram páginas e páginas de fóruns, de lugares obscuros, de documentação oficial, muitas vezes mal feitas. Com muito ruído. Muito ruído. E tinha alguns sites que identificavam já este problema e tentavam capitalizar em cima dele. Então, existiam alguns sites cujo modelo de negócio naquela época era, existe essa dúvida, você é pago para responder e o assinante tem que assinar o site para poder ver as respostas, né? E quando o Stack Overflow surgiu, ele era meio que um contraponto a isso. Ele era uma ferramenta que buscava democratizar essa informação e não depender desse modelo de negócio de assinatura, né? E foi justamente em 2008. Em 2008 o site foi lançado. E de lá para cá, né, hoje já são 12 anos do Stack Overflow. Hoje a gente está com 20 milhões de perguntas na base do Stack Overflow, né? Com mais de 30 milhões de respostas, porque cada pergunta pode ter claramente mais do que uma resposta. O que é, pra gente, um motivo de muito orgulho, né? Porque a gente imagina que a cada solução que uma desenvolvedora encontra no Stack Overflow, ela economiza aí minutos ou horas da sua jornada desenvolvendo software, né? E existem vários estudos que tentam quantificar o quanto o Stack Overflow ajudou as comunidades de desenvolvimento a ficarem mais produtivas, né? Quanto de tempo a gente ajudou o mundo a economizar quando está desenvolvendo. E isso é muito gratificante como desenvolvedora, usuária do Stack Overflow, né? Poder contribuir um pouquinho para que essa ferramenta continue crescendo e existindo. Essa é uma curiosidade interessante. Você, para desenvolver coisas dentro do Stack Overflow, você usa o Stack Overflow para resolver suas dúvidas também? O tempo inteiro. Nossa, todos nós. Inclusive, isso tem um gancho que é uma piada comum que a gente escuta também, que é como que vocês fazem para subir o Stack Overflow quando o Stack Overflow cai do ar, porque você não tem como buscar, né, no Stack Overflow. Você procura o Stack Overflow, procura local primeiro, vê na sua base de dados local, assim, você acha a pergunta para voltar à produção. Pois é. Como fazer? Sensacional, porque eu tô aqui, enquanto você foi falando, eu fui revisitando, tipo, sei lá, os últimos códigos que eu mexi na vida, né? E foi, tipo, coisa mais pra ensinar, né? Hoje, a maior parte do tempo eu não passo desenvolvendo, eu desenvolvo mais por hobby, ou por diversão, ou pra ensinar, né? Então, um dos treinamentos que a gente tem na K21 é o Certified Scrum Developer, que basicamente são 80% do treinamento é só dojo. A gente bota na mão em código, todo mundo junto. Se você tá ouvindo Love the Problem e não sabe o que é dojo, entra em k21.link/Love the Problem, porque lá no nosso backstage, lá você tem acesso ao que acontece por trás das cortinas. Lá tem todas as referências e tal.
tal, inclusive a referência do que significa dojo, e eu não vou ficar explicando aqui, vou explicar, 2 segundos, é um encontro de programadores pra botar a mão em código, aprender e se divertir junto, certo? E o treinamento é basicamente isso. E lembrando aqui, Roberto, tava lembrando os últimos dojos que eu montei, e é batata, assim, tipo, eu já sei que eu vou começar alguma coisa, eu vou cair no Stack Overflow, é só questão de tempo, assim, tipo, vai dar algum erro, vai dar alguma exceção na tela, o programa, né, o software, a linguagem vai dar algum erro, eu vou dar Ctrl+C, eu vou no Stack Overflow, eu vou ver o que alguém já perguntou sobre isso, eu vou ver a resposta, eu vou analisar e vou seguir em frente, tipo, não é que o Stack Overflow, ele otimiza o meu tempo, ele já faz parte do meu fluxo padrão de desenvolvimento de software, assim, sabe, eu já nem penso como seria sem ele, como fazer alguma coisa sem Stack Overflow, eu não faço a mínima... E você tá há quanto tempo lá? Eu tô lá, vai fazer 7 anos já. Caraca! Então, desde comecinho de 2014. É, bastante tempo. Mais da metade da história do Stack Overflow, né? Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado, é verdade. Engraçado isso, né? Pensar assim. Quando eu entrei, eu parecia ser uma das... Enfim, eu ainda me sinto meio que... Não é júnior a palavra, mas uma das mais novas da empresa, por incrível que pareça. Porque uma coisa que é muito interessante do ponto de vista, não do produto Stack Overflow, mas a empresa Stack Overflow, é que o turnover é muito baixo, né? A nossa equipe de engenharia, a maior parte dela tá lá, tem gente que tá lá há 12 anos, há 11 anos, há 10 anos, há 8 anos, né? E como eu falei, eu tô há 7 anos e eu não sou nem das top 10 mais antigas, sabe? É interessante. As pessoas que lá trabalham há muito tempo, são muito apaixonadas pela empresa, pela cultura, pelo sistema, viram uma grande família, né? Inclusive, esse é um dos pontos, assim, que eu acho que quem tá ouvindo Love the Problem e não tem tanto contato com o domínio técnico, deveria começar a se aproximar um pouco mais do domínio técnico, mesmo que sutilmente, para começar a entender esse tipo de coisa. Porque a gente tem um episódio, tava até comentando contigo, sobre a cultura do GitLab, e é uma cultura fantástica. E essa cultura fantástica, ela tem muito a ver com a tecnologia e negócios andando juntos, né? Assim, é uma coisa só, né? Porque no Stack Overflow e no GitLab, acho que é o exemplo mais clássico de não tem uma separação, uma fronteira explícita, um muro claro entre daqui pra frente é negócios, daqui pra trás é tecnologia. Pelo menos eu imagino, né? Não tô lá dentro, minha visão muito de consumidor, mas parece que tecnologia e negócios são a mesma coisa, né? Tipo, nosso negócio é tecnologia faz parte do nosso negócio e uma coisa reforça a outra. Eu não sei se por dentro também é essa sensação, assim. Tem algumas coisas interessantes aí. Primeiro é que as pessoas não sabem, mas nós somos uma empresa muito pequena comparada com grandes startups do Vale do Silício e tal, né? Somos hoje apenas 42 na equipe de engenharia, 42 pessoas. Caraca! Mas assim, a equipe de engenharia inteira, né? Juntando sysadmin, juntando desenvolvedores de todos os times, são 3 grandes times de engenharia, tem outros menores, mas os 3 maiores, tem um de desenvolvimento interno, um da nossa plataforma de vagas de emprego, e mexendo nos sites de pergunta e resposta mesmo, porque é outra coisa que algumas pessoas não sabem, é que o Stack Overflow é um de mais de 180 sites que a gente tem, né, de perguntas e respostas. E tem todo o domínio, área que você imaginar. Stack Overflow é de perguntas de programação. Mas a equipe que gerencia esse site hoje tem 4 desenvolvedores. Caraca! Né, que gerencia todos os sites. Eu faço parte de uma equipe que é hoje a maior equipe da empresa, a minha equipe é a maior de todas, que é a equipe que cuida de nossas instâncias do Stack Overflow privadas, que a gente vende. Uhum. Então as empresas podem, se quiserem, ter um Stack Overflow interno e rodar para, enfim, fazer perguntas que não caberiam na plataforma pública. Sim, né? Tem de cunho, de fato, interno das empresas. E aí essa equipe, que é a que eu sou tech lead hoje, é a maior equipe de engenharia que tem, somos 6 desenvolvedores. A maior. Então, assim, é uma empresa de fato enxuta, né? Pequena. E aí a parte de... Você falou de misturar negócios com tecnologia. Eu acho que uma das grandes vantagens que nós temos é que nós temos o nosso próprio Stack Overflow interno. E todo mundo usa, das pessoas de vendas ao CEO, a marketing. Então, todo mundo na empresa acaba ficando muito familiarizado com como funciona a mecânica, né, de perguntas e respostas do site, das sugestões de melhorias, enfim. Então, tem
de fato, essa simbiose muito mais próxima, tanto por ser, de fato, uma empresa pequena em que todo mundo sabe o nome de todo mundo, né? O que, para mim, sempre foi uma coisa muito apelativa. Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar em empresas menores, mas também porque todo mundo usa o produto, não apenas as desenvolvedoras e desenvolvedores, né? O que torna as conversas muito mais fáceis também. Assim, fazendo um paralelo, é óbvio que a gente está em outro mercado, né? Outra empresa, outro mundo, mas a gente na K21, eu antes de ser K21, eu pagava pelos treinamentos da K21, né? Então dá um pouquinho dessa sensação, e quem tá dentro da K21 também faz os treinamentos da K21, e não só as pessoas, os cônjuges, a própria pessoa pode fazer vários treinamentos, a gente gosta pra caramba, e vira e mexe a gente tá aqui, tá ali, e isso gera meio que uma percepção de, pô, o produto que eu entrego, né? O meu dia a dia, a energia que eu gasto no meu dia a dia, ela é pra alguma coisa que é útil, não só pra mim, mas pra sociedade, e a gente muda a sociedade. E é engraçado, eu não sei nem se você sabia isso, mas eu acompanho mais gente do Stack Overflow como pessoa, né? Assim, eu gosto muito do Twitter, a galera... Eu falo que eu sou muito ruim de LinkedIn, tipo, não me manda mensagem no LinkedIn que eu demoro muito pra responder, eu entro lá de vez em nunca. Agora, Twitter, eu tô, tipo, o dia inteiro olhando, né? E eu lembrei aqui que eu sigo o Nick, Nick Craver, não sei o sobrenome, como que fala, acho que é Nick Craver, é isso? Isso. E ele também muita gente boa, assim, e eu consigo sentir um pouco em você, um pouco nele, e na galera um pouco dessa cultura, né, que você fala. Então, não é à toa que você tá há 7 anos no Stack Overflow, assim, tem um reforço positivo de cultura atrelado a esse produto, né, que é um produto bom pra caramba, atrelado à excelência técnica e talvez atrelado também aos processos que vocês usam, a forma como o dia a dia de vocês funciona, inclusive te permitindo colocar isso pro mundo, né, assim. Olha, vou te falar que você tocou num ponto agora que eu acho que talvez seja uma das coisas que eu mais admiro, que eu gostaria mais de ver outras empresas copiando e fazendo e se inspirando para fazer, que é justamente a transparência com seus processos, com suas tecnologias, com como você desenvolve, os seus erros, né? A gente preza muito por essa transparência. Então, às vezes, o Stack Overflow sai do ar, por exemplo, é muito comum nossos post-mortems serem públicos e bem detalhados. A nossa arquitetura inteira é muito detalhada e pública. A gente não esconde o que a gente usa, as tecnologias. O nosso banco de dados, inclusive, é público. Você pode baixar o banco de dados inteiro, porque ele é... Caraca! A licença dele é de domínio público também. Então, os esquemas... E eu lembro que algumas vezes, algumas pessoas já nos questionaram do tipo, mas vocês não têm medo de serem atacados ou copiados? Atacados não, porque segurança por obscuridade não é segurança, né? Se você precisa esconder a sua tecnologia para se proteger, é porque ela não é tão protegida assim. E segundo, porque essa coisa de fato de... Quando você divulga como você faz as coisas, o nosso negócio é divulgação de conhecimento, certo? A gente trabalha com isso. O Stack Overflow é sobre isso. É sobre democratizar conhecimento, é sobre compartilhar conhecimento. Então, sempre que a gente fala, olha, ocorreu esse erro aqui, a gente passou por esse problema, a gente resolveu dessa forma, outras empresas e comunidades podem se beneficiar do que a gente aprendeu também, né? Então, pra mim é muito gratificante e é uma das coisas que eu admiro mais na cultura da empresa, de fato, que eu mais queria ver outras empresas fazendo também, né? Porque às vezes a gente vê a empresa, sei lá, outro dia uma empresa famosa saiu do ar, o aplicativo, por causa de tráfego, aí voltou e ficou, nossa, eu queria tanto saber o que aconteceu, sabe? Por que caiu? Como que foi resolvido? Mas as empresas ainda têm muito medo de divulgar essas coisas, né? Medo até de, mas imagina, eu não quero pagar esse mico. Não é mico, tá todo mundo aprendendo e errando o tempo todo, né? Acho que tinha que ter, o mundo de tecnologia tinha que ter um ego um pouco mais controlado pra gente poder tornar essas coisas mais comuns. É engraçado que tem um livro aqui que eu cito em todo episódio, e quem já acompanha o bingo do Love the Problem já pode marcar aí que nesse episódio eu estou citando de novo, mas tem um livro que eu gosto muito, que chama Reinventando as Organizações, que é do Frederic Laloux. Caraca, todo episódio eu cito, eu tô ficando até com vergonha já. Essa ideia de informação tem que ser um sigilo absoluto, porque a concorrência pode ver e fazer alguma coisa com isso, é uma ideia muito pautada num paradigma meio que do século passado, assim, sei lá, anos 80, 90 e por aí vai, que é o de sucesso pra mim é a minha empresa fazer mais dinheiro. Isso é sucesso pra mim. Pelo seu discurso, isso é engraçado, porque a gente falou do Stack Overflow até agora, falou como produto, como empresa, como cultura, e em momento nenhum a gente falou aqui, tipo, pô, qual que é o faturamento do Stack Overflow, sabe? Isso é só consequência desse propósito nobre do Stack Overflow,
Overflow sendo exercido, de fato, né? Essa democratização da informação sendo exercida. E se a outra empresa, né, se a empresa do lado conseguir usar o banco de dados que vocês estão disponibilizando para democratizar ainda mais a informação e levar isso de uma forma exponencial para o mundo, que bom, que lindo, sabe? Contanto que a gente consiga todo mundo e ganha dinheiro para sustentar, né? Eu não quero que ela também, sei lá, acabe com a minha empresa, me derrube. Só que, dado o mundo de tecnologia hoje tão amplo e tão vasto, dificilmente isso vai acontecer por conta desses motivos, né? Não sei. Porque é o que a gente costuma dizer, na verdade, a tecnologia não é o nosso, não é o que nos torna o Stack Overflow, né? Não é o diferencial. A gente é o que é por causa da comunidade, né? Porque tem uma comunidade de mais de 20 milhões de pessoas por mês que entram no site, que compartilham, que dividem, que colaboram, que são apaixonados por aquilo, que realmente essa comunidade você não pode copiar, né? Você tem que atrair de alguma forma. E é por isso que a gente não se preocupa tanto, sabe? Há vários clones do Stack Overflow por aí, vários. E a gente encara, na verdade, como normal, como comum, né? Se você tem uma empresa que está fazendo sucesso com vídeos curtos, onde você pode editar o áudio, fazer mini videoclips, você vai ter uma outra empresa que um mês depois vai copiar aquilo ali, vai botar um nome diferente, enfim. Hoje é como a gente vê, né? Hoje até o LinkedIn tem stories, gente. Todo canto você vê stories, porque deu certo num produto, os outros produtos todos vão incorporando também. Então seria muito ingênuo a gente pensar que ninguém teria uma ideia, né? Tentaria lançar uma plataforma similar, mas de fato não nos preocupa por isso, porque a tecnologia não é o diferencial pra gente, é a comunidade mesmo, e é pra ela que a gente trabalha. Foi inspirador porque eu consigo talvez falar algo, óbvio que numa escala menor, né? Porque a gente não tá entre os top 50 sites do Brasil, né? Quiçá do mundo, mas o que eu sinto hoje dentro da K21 é que o que faz a K21 ser a K21 não é o treinamento, não é a estrutura. Mesmo porque alguém consegue ir anotando como que a gente faz o treinamento ali, chegando no outro dia e oferecer o mesmo treinamento, né? Mas o que faz a K21 ser a K21 também eu sinto, óbvio que eu tô sendo inspirado aqui por você, por esse discurso, mas eu acabei de ter esse insight, acho que vale a pena trazer, que é a própria comunidade, né? Que gira em torno disso. E esse movimento de comunidade, ele tem umas consequências meio que exponenciais, assim, né? Por que eu tô pensando aqui? O Love the Problem, por exemplo, é uma comunidade, né? Você vindo aqui, a gente já começa a conectar com outra comunidade imensa, né? Muito maior, que é o próprio Stack Overflow, mas tem outras conexões dentro dessa rede que começam a ficar também latentes e trazer a gente pra cá e levar a gente pra lá, que é, por exemplo, eu não sei quantos de vocês que estão ouvindo sabem, mas a Roberta, ela também faz parte do hipsters.tech, que é, sei lá, uma das grandes inspirações, assim, que eu tenho de podcast, que eu ouço há muito, muito tempo. Quantos anos tem o Hipster já, Roberta? Olha, o Hipsters acho que começou em 2016. 2016. Vai fazer 4 anos, talvez. A minha primeira participação foi em 2017, para falar justamente do Stack Overflow, da arquitetura, um podcast mais técnico, né? Olha só, será que daqui 2 anos, Roberta, como host aqui também do Love the Problem? Brincadeira, calma. Tá vendo? Pode ser uma tendência. Mas eu acho que já é uma conexão entre comunidades também, né? Muito por causa dessa cultura do Stack Overflow, né? Tem empresa que se eu for convidar aqui pra vir falar, vai ter que falar, não, pô, vai ter que assinar 2 NDA e pedir autorização pro diretor e não sei o que lá. A gente no podcast passa por isso também. Já faz parte da vida, né? Tem empresas que estão aí. E eu acho que dentro dessas conexões, Roberta, aí, entrando talvez aqui num assunto que eu acho extremamente relevante para essa aproximação do domínio técnico, dentro dessas conexões eu acho que também entra o quanto você consegue inspirar outras pessoas. Porque entrando dentro do domínio técnico aqui, sendo bem específico, quando a gente fala de agilidade, e grande parte do público que ouve Love the Problem gosta muito de agilidade, quando a gente fala de agilidade, ela nasceu dentro do domínio técnico, né? Esse é um ponto que a galera às vezes esquece. Então, se você pegar as pessoas que assinaram o Manifesto Ágil, são grandes referências técnicas, alguns fazendo umas cagadas culturais aqui e ali, né? Você vai acompanhando assim, vai vendo um negocinho estranho aqui, culturalmente, os comportamentos estranhos, mas alguns, inclusive, culturalmente, são grande inspiração, né? Tipo, Martin Fowler, assim, assisti uma palestra do Martin Fowler em 2015 na USP, inclusive vai para as referências, quem ainda não sabe onde ficam as referências, k21.link/Love the Problem, acessa lá, tem uma palestra do Martin Fowler que chama Not Just Code Monkeys, é o nome da palestra, tipo, a gente não é só macaco que faz código, e ele fala sobre aspectos éticos e a coisa de você pensar no que você tá fazendo e tal. O Kent Beck, ele tem uma palestra que eu assisti no XP Porto, que foi em Portugal, Extreme Programming Conference, né, e ele fala sobre
sobre por que XP não cresceu tanto, por que XP começou a ficar uma comunidade cada vez menor e mais restrita. E ele fala muito de inclusão também, né? Então, quando a gente fala de domínio técnico, e aí eu queria enveredar por esse caminho aqui contigo, porque você, pra mim, é alguém que consegue influenciar muito nesse aspecto, eu acho que tem duas questões. Primeiro que talvez essa distância que a gente fala entre pessoas técnicas e pessoas que conhecem mais de negócio e pessoas que conhecem mais de cultura, talvez essa distância técnica também tem uma meia-culpa nossa, que é de tecnologia, de dificultar essa entrada, de dificultar esse acesso, de não simplificar, de complicar mais do que simplificar as coisas. E dentro do próprio domínio técnico, talvez a gente não simplifique o suficiente para as pessoas conseguirem se conectar, né? Então, por exemplo, hoje, talvez o número baixo de mulheres programando, que felizmente, pelo que eu vejo, tá começando a aumentar, só que eu não sei se tem base estatística para isso ou não, mas isso acho que tem muito a ver com esse isolamento do domínio técnico sem simplificar tanto e tudo mais. Eu já tenho umas pistas de como isso funciona por dentro do Stack Overflow, porque eu já te assisti várias vezes, né, lá no KubeCon 2015. Esse foi só o comecinho do lance de manter simples, ao invés de tentar complicar aí pela hype e pelo que tá mais na modinha, né, não, só que manter simples e resolver problema, ser mais importante para vocês antes de qualquer coisa. Mas como que você vê, você enquanto desenvolvedora, né, enquanto uma desenvolvedora que consegue influenciar pessoas, como que você vê todas essas quebras de conexão ou todas as conexões que podiam ser feitas no mundo e não estão sendo feitas, ou esse aumento de conexões? Sei lá, falei muita coisa, né? Viajei, fui longe, a galera que tava ouvindo já volta, me ajuda aí, Roberta, a trazer de volta o assunto. Não, eu acho super interessante sua fala, porque quando eu comecei a trabalhar, XP era meu método favorito, né? Era porque eu achava que era um método completo do ponto de vista de ter práticas técnicas, né? De falar de pair programming, de falar de testes de uma maneira que outros métodos que foram surgindo depois, quando surgiu o Scrum, meio que deixaram de lado um pouco dessa parte técnica e focaram em processo, né? Tinha poucas determinações obrigatórias de práticas técnicas que eram voltadas para o domínio técnico dentro desses processos. E aí, por isso eu achava os incompletos, veja você. Mas isso foi 2008. Eu acho que grande parte dos silos que você menciona, e está muito correto de mencionar, porque eles existem mesmo, né? Entre as equipes técnicas das empresas, das comunidades e as pessoas que são de tecnologia, mas que não são desenvolvedoras, né, que trabalham com tecnologia em áreas correlatas ali, gerente de produto, UX researcher, designer, todo mundo que trabalha com tecnologia, agilista, mas que não necessariamente programa. Esse silo começa, na minha visão, a ser, primeiro, se identificar que ele é um problema recentemente, de alguns anos para cá, né, e a se trabalhar para quebrá-los, de fato, mais recentemente ainda. A gente sofreu do mesmo problema na Stack Overflow, como qualquer outra empresa de tecnologia. Primeiro que a gente tinha uma equipe de desenvolvedores muito maior do que as outras equipes, né? Então eu falei aqui, somos só 40 desenvolvedores, é verdade. Designers, 5, sabe? Então, e gerentes de produto, 3. Então era massiva a dominância, a predominância, a importância que os engenheiros tinham dentro daquela organização, e isso fazia com que pessoas de outras equipes, de outros times, sofressem muito para se sentirem ouvidas, né? E a gente foi um longo e dolorido processo de reconhecer que isso estava acontecendo, né? De olhar para dentro mesmo, de tentar entender que existia uma questão de ego, uma questão de se sentir muito relevante, muito importante. Eu sei que isso é bem específico do Stack Overflow, mas tem uma outra coisa que eu acho que é interessante no nosso caso, que é nós não só somos desenvolvedores, nós somos usuários da plataforma, né? Então, uma gerente de produto propor uma mudança na plataforma muitas vezes era motivo de muito debate, e aquilo acaba parecendo um ataque pessoal. A pessoa, quando você tem 40 pessoas discordando de você, não importa o quão cordialmente essa discordância está sendo expressada, ela vai ser entendida como um ataque, né? Não tem como não ser. Mas eu acho que a gente ainda tem muito para desenvolver do ponto de vista de empatia e de ouvirmos melhor as outras áreas, de entendermos melhor a importância das outras áreas correlatas para o desenvolvimento de tecnologias. Não existe mais aquela imagem da desenvolvedora que faz tudo sozinha, né? A webmaster que faz do banco de dados e ao deploy, e que não precisa de ninguém para trabalhar, e que não precisa se preocupar com UX, não precisa se preocupar com prazo. Isso não existe mais. A gente está num mundo colaborativo, por essência.
experiência, né? Eu acredito que, na verdade, esse tipo de capacidade de trabalho com outras pessoas, de trabalho em equipe, de colaborar. É por isso que sempre que alguém me pergunta o que eu posso fazer para me tornar uma programadora melhor, eu falo ler mais, porque quando você lê mais, você consegue se expressar melhor. Não importa o que você lê, sabe? Você torna uma pessoa que consome mais leitura, literatura, porque quanto mais você lê, melhor você escreve, melhor você articula suas ideias, e isso é que vai te fazer uma programadora melhor. Não só porque seu código vai ficar melhor, mas que você vai conseguir discutir com as outras pessoas com quem você vai trabalhar. Não tem mais essa coisa de você trabalhar sozinha. Você precisa das pessoas para trabalhar, para criar coisas novas. E conseguir expressar suas ideias de forma cordial, clara e objetiva vai lhe ajudar nisso. É sempre a dica a primeira dica que eu dou. Mas é isso, eu acho que você tem toda a razão em dizer que existe uma barreira histórica, né, entre as pessoas que desenvolvem, que se preocupam com o lado técnico das coisas e as profissionais que, de repente, chegaram um pouco depois, né, a carreiras. Essas carreiras são muito novas também, né, gerente de produto, gerente de projeto, UX, tudo isso é coisa muito nova. A gente ainda está descobrindo como construir times ultra produtivos e fazer com que todas essas competências se misturem de uma forma positiva, né, e não combativa. Enquanto você foi falando, eu fiquei curioso pra saber do seu começo, assim, sei lá, até... Porque hoje, enquanto você fala, eu sinto bastante de você mesma, mas eu sinto também desses seus 7 anos de Stack Overflow influenciando e de tudo que você passou durante esse processo todo e tal. E as coisas acabam se misturando, né? Não são estanques, né? A gente tá falando aqui de Silo. Inclusive, gravei um episódio esses dias com a galera do Dev na Estrada. Inclusive, abraço a galera do Dev na Estrada aí. Um grande abraço pro Edu, Ramon, Will, o Albino gravou com a gente também e tal. E a gente tava falando se é possível dividir, né, a pessoa profissional e a pessoa pessoal, assim, na vida e tal. Enquanto você fala, eu sinto muito que seus valores pessoais são exercidos no seu dia a dia também, e você tá muito ligado com o propósito do Stack Overflow e você compra a causa, né, de democratizar a informação e de como o Stack Overflow vai se formando e tudo mais. Mas eu chutaria, assim, pelo pouco que eu conheço da vida de tecnologia e desse mundo de tecnologia, eu chutaria que nem sempre foi assim, sei lá. No começo, pra mim foi difícil, eu penso, no começo, porque, sei lá, você tem que lidar com muita gente, tem uns comportamentos ruins, assim, muita gente que acaba sendo mais uma pedra do que um combustível pra você. Não sei, se eu já tive que passar por isso, eu acho que talvez uma mulher que começa programando tenha que passar por coisas talvez piores, não sei, depende dos caminhos. Como foi pra você começar a programar, até chegar no Stack Overflow e depois do Stack Overflow e hoje em dia, sei lá, como que é ser você? Ó, pergunta bem simples, né? Como é ser você? Você precisa de muito mais tempo de podcast pra gente elaborar isso. Eu acho que eu diria que eu tive muita sorte na minha carreira, sabe? De encontrar pessoas bacanas, times bacanas. A gente falou no começo do programa da Luísa, com quem eu trabalhei quase 3 anos. Lá no Rio, e eu tive de fato essa sorte. Um outro episódio mais difícil, mas não se compara à luta que muitas das minhas colegas tiveram para conseguir avançar nas suas carreiras. Eu acho que talvez o que tenha me marcado mais ao longo desse ano, como a gente vai amadurecendo, né? Hoje eu olhando para trás, eu teria feito muita coisa diferente. Assim, eu era uma profissional muito menos tranquila, eu acho, do que eu sou hoje, sabe? Eu tinha uma intranquilidade que eu acho que, de certa forma, me ajudava, porque eu era vista como uma pessoa muito apaixonada pelo que fazia, né? Mas o limiar entre a paixão e o patológico, e quando você se estressa com aquilo, com querer aprender e evoluir, isso traz marcas também pra gente, né? Talvez eu tivesse sido uma pessoa mais tranquila na época, não só comigo mesma, né? Não só me perdoando mais pelos meus erros, mas perdoando mais os outros também, né? Eu fui colocada numa posição de coordenação de equipe muito jovem, eu acho, e muito imatura ainda. Eu gostaria de ter tido mais maturidade na época para ajudar mais os meus colegas do que eu acredito hoje que ajudei, mas isso pode ser só também minha autocrítica falando. Mas por ser mulher, como eu te falei, eu acho que eu tive muita sorte. Nas empresas em que eu trabalhei, eu sempre trabalhei em equipes com muitas mulheres, né? O que era
algo em comum, tanto que eu nem percebia a problemática da subrepresentação de mulheres na área na época, sabe? Era algo que eu simplesmente passava batido, porque não era a minha realidade, né? Não era imediata, pelo menos. Isso começou a mudar um pouco quando eu comecei a participar mais de eventos de comunidade, e aí fora do ambiente corporativo em que eu estava inserida, aí eu comecei a perceber que, nossa, mas não tem outras mulheres aqui. E eu me sentia muito protegida na minha inocência de não ter nunca tido uma experiência ruim, e eu me colocava em situações que depois foram muito mais difíceis para mim de lidar, porque eu não tinha essa consciência, né? Então já aconteceu, por exemplo, de eu ir num evento no Rio com, sei lá, 90 pessoas, um evento para desenvolvedores, e tinha eu e mais uma menina. E aí teve um sorteio de brinde, eu acho, e eu dei o azar de ganhar o brinde, porque numa situação como essa, qualquer mulher que estiver me escutando vai perceber por que eu tô falando que eu tive o azar de ganhar o brinde, porque eu tive que ir pro palco, numa plateia com 88 homens, né? E só eu e outra menina. Isso em 2009, 2010. Então foi muito desagradável, assim, chocante pra mim. Mas veja que isso é uma coisa muito mínima diante da dificuldade que muitas mulheres de fato passam. Eu sou muito grata aos líderes que eu tive ao longo da minha carreira por terem me deixado confortável e por terem me dado... não vou dizer que eles estavam fazendo nenhum favor, né? Não era mais que a obrigação deles. Mas talvez eu sou muito grata por não ter tido, desculpa a palavra, mas nenhum líder escroto, né? Que não tivesse me permitido crescer por ser mulher. Pelo menos, assim, nenhum líder de fato, né? Nenhum chefe. Todo mundo já trabalhou com pessoas mais fáceis e pessoas mais difíceis, e comigo não foi diferente. Mas, diante do contexto, eu me considero uma pessoa muito privilegiada. Você sabe que 2 das últimas palestras que eu fiz, assim, sei lá, nesse tempo de pandemia, tá rolando, a gente tava até comentando, né? Tá rolando bastante evento online, bastante, sei lá, as conexões estão começando a ficar mais fáceis, e 2 das palestras que eu fiz tocam muito em alguns pontos que você colocou aí que sei lá, são mensagens que valem a pena ser reforçadas assim como você tá reforçando, né? Uma delas é que, tipo, sei lá, eu fiz muita cagada e acho que o tema da palestra é exatamente esse, né? As cagadas que eu fiz como líder. Eu falo menos sobre pessoas, mas se você é uma pessoa que já sofreu com cagadas que eu fiz em algum momento da minha vida, como coordenador, como gestor aí, ou com o Lula mesmo, me desculpe, sinceramente. Acho que hoje eu sou uma pessoa melhor, mas pior do que o Lula de amanhã. Mas a segunda coisa que eu toquei em alguma palestra era sobre XP, a palestra. Acho que era, tipo, minha visão... O título da palestra era tipo XP explicado por alguém que veio do Go Horse. E se você que tá ouvindo não sabe o que é Go Horse, vai lá no nosso backstage, k21.link/Love the Problem, que Go Horse vale muito a pena você dar uma olhadinha lá, o que significa. Mas nessa palestra de XP explicada por alguém que veio do Go Horse, que no caso sou eu, o último slide, eu fiquei muito em dúvida se eu colocava esse slide ou não, Roberto, mas você falando agora, eu falei, não, é uma mensagem que tem que ser passada. O último slide eu coloquei, gente, a única dica que eu queria que vocês colocassem mesmo na cabeça se afasta de gente escrota. Sério, por favor, se afasta de gente escrota. Se você tá em um ambiente em que você tá tendo que sofrer porque tá tendo que lidar com líderes escrotos, com pessoas que te fazem mais mal do que bem, começa a tentar pedir ajuda, se mexer e sair um pouco dessa caverna, porque na maior parte das vezes é um desafio que não vale a pena, assim, sabe? É alguma coisa que vai te massacrar. Mas eu queria pegar esse gancho, inclusive, pra entrar nessa parte do Go Horse, assim. Go Horse, pra explicar o Go Horse, eu gosto muito do primeiro princípio dele, né? Pra quem não conhece, o primeiro princípio do Go Horse, se eu me lembro bem, tem 3 jeitos de fazer alguma coisa. Dentro do mundo da programação, tem 3 jeitos de fazer alguma coisa. Tem a maneira certa, tem a maneira errada e tem o Go Horse, que é igual a maneira errada, só que mais rápido. Então, é tipo, cara, só sai fazendo de qualquer jeito aí, vai jogando e vai colocando aí o que rolar, rolou. Põe em produção, né? Põe lá na mão do consumidor lá e depois a gente vê o que faz com isso. Hoje você se vê, Roberto, agora uma pergunta profunda. Você não esperava que vinha essa pergunta, mas vem. Hoje você se vê como uma desenvolvedora que faz código legal, assim? Você se orgulha do seu código? Você se orgulha do que você faz? Pergunta difícil. Sim. Difícil, sim. Não, mas eu falo sem nenhum pudor. Sim, eu me orgulho do código, eu me orgulho do meu processo de amadurecimento como profissional. Eu me perdoo pelas cagadas que eu fiz também, que foram muitas. E eu entendo também que é um processo que não acaba nunca, né? A gente vai aprender para sempre. Isso que é legal, isso que é bom, né? Não
há limite para o quanto você ainda pode aprender, e nem para quem pode te ensinar. Eu acho que é uma outra coisa que a maturidade nos ensina, às vezes, é ver que senioridade é uma coisa muito relativa, né? Todo estagiário pode te ensinar truques novos e você nunca vai parar de aprender, enfim, não é o tempo de experiência que vai lhe deixar imune a essas coisas novas que você precisa ter. Mas eu acho que depois de tanto tempo programando, a gente começa a ter, eu pelo menos comecei a ter uma visão mais pragmática de programação, menos preciosa, né? Certamente um dos princípios ágeis que eu valorizo mais é código em produção funcionando. Mais do que ficar discutindo e ouvindo o sexo dos anjos, né? Exato. Porque um código lindo que tá só na minha máquina não ajuda ninguém, né? Então, ajudar mais pessoas, ainda que alguns trade-offs tenham que ser feitos, tudo bem. Também aprendi que o que é qualidade de código não é tão exato assim, né? E isso me ajuda mais ainda a me perdoar. Porque eu considero hoje, é engraçado falar isso, hoje eu acho que o Stack Overflow é um dos sistemas de maior qualidade que eu já tive oportunidade de trabalhar, de manter, né? E eu falo isso com muita honestidade e sinceridade porque é um sistema que, se você parar para pensar, existe há 12 anos, né? O mesmo repositório, a mesma base de código há 12 anos, e ele não tem cara de sistema legado, muito pelo contrário, parece que ele foi escrito ano passado, porque boa parte dele foi, a gente reescreve muita coisa o tempo todo, a gente tenta o tempo todo deixar o código, sempre que sai uma versão nova de uma biblioteca do C# a gente atualiza o idioma, e atualiza a forma de fazer as coisas. Então é um sistema que está em evolução constante e que tem decisões arquiteturais controversas, porém deliberadas e muito bem pensadas, né? Muito pautadas no pragmatismo, e eu gosto disso também, mas é uma opinião que eu tenho com muita tranquilidade, essa sensação quando você pergunta, né, do orgulho e tal. Eu acho realmente que é um sistema de muita qualidade para continuar no ar com tanta estabilidade como o Stack Overflow é, né? A gente sabe quando ele sai do ar porque o Twitter explode de menção. Isso não acontece todo mês, isso é uma coisa rara, né? O mundo do desenvolvimento de software para, né? Se o Stack Overflow sai do ar, ninguém desenvolve mais nada. E a gente coloca o site em produção 5, 6, 10 vezes por dia, todo dia, né? Integração contínua. Então você ter esse nível de estabilidade, de qualidade, de performance, etc. Num site tão acessado, para mim, denota um sistema de qualidade. Mas eu já fiz palestra em que eu saí com um consultor falando que minha arquitetura é um lixo, que o Stack Overflow é um lixo, nessas palavras, assim. Nossa. E eu lembro que na época isso me afetou muito, eu fiquei magoada, eu fiquei me questionando. Hoje é o que eu falo, eu tenho muito mais maturidade para perceber que qualidade de código não pode ser medida apenas nas suas métricas de complexidade psicomática, na sua cobertura de teste, sabe? É algo que está um pouco além disso, é algo que permeia outros valores para mim. Mas eu tenho uma percepção muito positiva de como a gente trabalha. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, do que a gente faz, né, pelos propósitos, pela missão, como você mesmo colocou, mas eu ainda me sinto muito aprendiz também, assim, não acho que eu cheguei nem perto do topo da minha carreira e nem acho que isso exista, nem deva ser um objetivo. Mas para mim, ainda hoje, assim, eu tenho muitos momentos de insegurança, tenho muitos momentos de síndrome de impostor, de, nossa, eu não sei isso, eu preciso estudar isso, sabe? Como que eu vou para um podcast do Lula sem estudar agilidade antes? Não pode, sabe? Eu tenho que reler isso aqui, reler o manifesto, reler esses livros antigos aí do Kent Beck que eu tenho, porque existe ainda uma parte de mim que pensa, não, é melhor garantir que você sabe do que você tá falando antes de abrir a boca, né? Enquanto você foi falando, eu me lembrei do episódio sobre pensamento sistêmico, que eu tava contando pra você que tem alguns episódios aqui que eu trago simplesmente amigos que conhecem sobre algum assunto e eu já troco ideia todo dia com eles, né? E às vezes eu trago pessoas que eu tô conversando mais profundamente a primeira vez sobre vários assuntos, e teve um episódio que foi com Alisson Vale, que é uma pessoa que eu admiro muito, e a gente falou sobre pensamento sistêmico. E a nossa cabeça, ela insiste ainda em achar que se a gente conhecer bem cada uma das partezinhas das coisas, se eu estudar profundamente cada uma das partezinhas das coisas, aí eu vou saber bastante sobre determinado tópico, né? Então se eu estudar cada uma das partezinhas do tópico, aí sim eu vou saber. E
na realidade o mundo é muito mais complexo que isso, né? O mundo envolve você conhecer o tópico como um todo, independente das partes, e amadurecendo o seu entendimento sobre o tópico. Então, uma pessoa que te aborda no final de uma palestra, né? Que por sinal, provavelmente deve ser uma palestra que eu olhei e falei, nossa, que sensacional. Uma pessoa que te aborda e fala, nossa, que lixo de arquitetura. Provavelmente essa pessoa tá olhando uma perspectiva extremamente local, né? Tá olhando, tipo, olhando a arquitetura isoladamente, comparando com arquiteturas isoladamente de outros contextos, é horrível. Mas arquitetura isoladamente, meu amigo, também não serve pra nada. Esse é o ponto principal, né? Não resolve problema de nada, não resolve problema de ninguém. Então não faz o mínimo sentido você olhar pra sua arquitetura ou pro seu código de forma totalmente isolada, né? Se você tá fazendo uma arquitetura linda que não resolve um problema... Mas embora nesse episódio eu tenha discordado, até hoje discordo do tom da crítica, eu gosto da crítica, sabe? Eu acho que ela me ajuda a conhecer outras perspectivas também, a conhecer como outras pessoas trabalham e no que elas acreditam, o que elas veem. Me enriquece. Não sei se enriquece o crítico, mas me enriquece, sabe? Tipo, do ponto de vista de, olha, eu entendi que existem essas outras coisas, outras perspectivas, e talvez me ajude a modular o meu próprio discurso, no sentido de entender da onde está partindo a audiência, sabe? De que realidades a audiência está partindo também, porque às vezes tem coisas que eu preciso explicar dando mais contexto, ou enfim, ou sendo menos assertiva e mais relativa, né, nas minhas explicações. Então não acho que foi não acho que seja negativo, não. Eu adoro isso que você falou do pensamento sistêmico, de perceber que existem silos de conhecimento e bolhas, e que você pode aprofundar, mas a gente hoje, eu tenho falado muito sobre isso também, que eu tenho sentido mais falta de generalistas, né? A gente tem especializado muito, isso até na nossa profissão mesmo, com a complexificação das coisas, né? Há 10 anos atrás, Lula, você trabalha bastante tempo com programação, lembra? Não existia back-end e front-end, esses termos não existiam, né? Todo mundo era desenvolvedor, e de repente a gente vê um crescimento aí das especializações, e eu acho que vai continuar, é uma tendência sem volta, mas tirar um pouco a cabeça de dentro da água e olhar para os lados também é muito valioso, né? Eu lembro quando começou a surgir o Webmaster, né? Eu lembro, no começo não tinha divisão nenhuma, era tipo, você vai fazer o software, você vai fazer, ninguém vai falar se é front, se é back. E aí depois começou a surgir o Webmaster, assim, que foi o primeiro indício de front-end. O bom é que, assim, apesar de ter esse movimento de silos e separações, de especializações, as coisas foram evoluindo também. Acho que agora a gente tá no momento, talvez, de começar a juntar. Deve ter algum episódio já. Eu lembro que tem um episódio do podcast da Lambda 3, que eu gosto bastante também, sobre full stack e tudo mais, e todo mundo fazendo tudo, e essa pegada. Mas essa ideia de olhar a coisa como um todo, né, que vem do pensamento sistêmico, talvez seja a essência. A começar pelo fato de que, não sei, tem várias coisas que conectam na minha cabeça, que a gente começou falando do Stack Overflow como produto aqui, e eu não tô falando como a gerente de produto do Stack Overflow, né? Mas se você, como desenvolvedora, não tiver o mínimo de noção do Stack Overflow como produto, você talvez esteja se metendo num lugar que você não quer estar metido. Uma coisa que eu penso, Roberta, frequentemente, esses esquemas de pirâmide que tem por aí, sabe? Hoje em dia tem pirâmide com Bitcoin, tem alguma pessoa que desenvolveu esse sistema, sabe? Tem alguma pessoa que fez esse site de fachada, esse sistema que mostra um saldo que não existe. E se você for muito especialista dentro de desenvolvimento e não entender um mínimo do que você está fazendo, né, a ponto de bater um papo sobre isso, não ser generalista a esse ponto, você pode estar se enrascando, tá? Sabe? Você pode estar colaborando com alguma coisa que está fazendo o mundo pior, assim, não sei. Às vezes eu fico pensando nessas questões até éticas, assim, mas enquanto você falava, eu lembrei de outro ponto, conectando, né? A gente tá, não sei se o pessoal que tá ouvindo tá percebendo, mas a gente tá tentando diminuir muros aqui, né? Diminuir barreiras e deixar territórios mais livres para todos transitarem entre os domínios da agilidade. A gente da K21 gosta muito de falar, Roberta, que a agilidade tem 4 domínios e você consegue olhar pelos 4 domínios, mas é sempre importante que eles estejam juntos e coesos, que é negócios, cultura, organizacional, né, que é processos, e o técnico. Então é sempre importante estar olhando assim pelos 4 domínios, e tem muita gente que está distante do técnico, muita gente que se fecha dentro do organizacional e acha que a vida é processos. Vou resolver os processos, vou resolver o sistema aqui, ó, e tá tudo certo. Tem gente que acha que é só negócios e
que o técnico é só mão de obra, né? Não, pô, contrata aí qualquer pessoa aí que coda e ela faz. E enquanto você foi falando, durante o episódio aqui, né? Eu lembrei do episódio que a gente fala sobre produtos, chama Produtos, Produteiras e Produteiros. O episódio é que a gente fala muito dessa cultura de quem só tenta copiar o produto do outro e acha que é só copiar que vai funcionar e tal. E o quanto o técnico tem muito a ver com isso, né? Porque você falou de uma base de código que tem 12 anos, mas que você olha e parece que foi feita nos últimos 2 anos. Por que foi feita nos últimos 2 anos? Porque as pessoas vão lá e mexem e evoluem, vão mexendo, né? Eu falei do Nick, por exemplo, eu vejo direto o Nick postando coisa tipo, estamos experimentando tal coisa, ó, logo mais entra, a gente tá sendo beta nisso daqui com a Microsoft e tal. E quando a gente fala de adaptação e agilidade, né? Voltando aqui pro tema que muita gente Love the Problem se interessa, agilidade, a gente fala sobre adaptação, não é só sobre a adaptação do Eric Ries lá no The Lean Startup, sabe? Não é só adaptação dos negócios, não é só validar a hipótese rapidamente. É adaptação também quanto à parte técnica, e quanto à parte cultural, né? E quanto à parte organizacional, assim. Então, você falar que um código desse é reescrito frequentemente, começa a talvez entrar em parafuso a cabeça da galera que acha que, putz, eu vou escrever um código hoje e esse código vai ficar aqui e a partir de agora é só coisa nova. Então eu vou escrever o código perfeito de uma vez só e começa essa pressão da excelência técnica que você falou, né? Pô, se eu quero excelência técnica, ela tem que vir de primeira. Eu não posso escrever um código que tenha, sei lá, uma variável com nome estranho. Não, vai ter que ser o nome certo de primeira, o que faz o tempo para essa coisa sair demorar mais e começa a gerar vários efeitos colaterais. Tudo isso era só uma chamada para você ficar atento que o domínio técnico é tão importante quanto os outros. Ouça aqui a evolução do Stack Overflow. Claro. O que eu acho assim, puxar de assunto com você é sobre esse poder de adaptação que você menciona, que você encontra no seu dia a dia. Você acha que dá para falar aqui pro Stack Overflow? Eu sinto isso em algumas empresas, tá? E conversando com você, eu acabei sentindo também com o Stack Overflow. Esse lance de adaptação, ele já faz parte da cultura de fato? O termo que eu geralmente uso é agilidade para vocês. É tipo água para peixe? Vocês não precisam falar sobre agilidade, vocês só nadam? Ou é um negócio que está em discussão frequentemente? Como que funciona essa cena dentro do Stack Overflow, dada essa cultura maneira que você já tem e você sente no dia a dia? Não, é bem água para peixe. A gente, foi uma coisa curiosa que eu senti quando eu entrei na empresa também. Ninguém fala de agilidade, né? Ninguém fala de sprint, né? Recentemente entrou uma gerente de produto nova que resolveu colocar o Gira e os desenvolvedores ficaram irritadíssimos, assim. Ficou todo mundo, ai, que plataforma. Mas a gente é muito, vamos testar. A gente não tem muito impeditivo para tentar nada de novo, né? Então, quer fazer estimativa agora por tamanho de camiseta? Vamos estimar por tamanho de camiseta. Não, quer um deadline? Quer uma data exata? Vamos tentar fazer um deadline, uma data exata, sabe? A gente tenta tudo, mas não existe, não se fala em sprint, não se fala em pontuação, não se fala em burn down chart, não se fala em nada disso. O que, pelo menos não no nível técnico, né? Eu não sei como as outras esferas do negócio operam, mas a gente aqui embaixo não fala. Eu sei que o pessoal de produto faz backlog, devem fazer alguma heurística de priorização. Exato. E tá ótimo. Mas a gente tem uma cultura muito colaborativa, o que de certa forma pertence à qualidade das culturas ágeis. A gente tem muito de sentar no banco da frente, que também pertence à qualidade das culturas ágeis. Tecnicamente falando, a gente é uma empresa até difícil de... A gente não pareia muito, mas a gente faz muito code review. Só que é uma equipe extremamente madura, né? Nós temos pouquíssimas... A gente não tem ninguém com menos de 2 anos de experiência. As pessoas que têm menos experiência na empresa são as que foram contratadas como aprendizes, que hoje já têm 2 anos de experiência, já estão lá há 2 anos mais ou menos. E é uma equipe enxuta e muito madura, né? E muito sênior. Então, por isso também muito autônoma, né? Muito capaz de trabalhar de forma independente, autônoma e tal. Mas eu adoro essa analogia da água para peixe. É mais ou menos assim. E curiosamente, talvez, uma das equipes mais produtivas em que eu já trabalhei também na minha carreira, né? Mesmo sem seguir nenhum processo ágil específico, né? Ou nenhum processo ágil at all. Pelo menos é o que eu falo, né? A gente fala que não segue nada, mas você começa a identificar os processos de desenvolvimento, porque mesmo que você ache que não tem processo, você tem um processo, né? E aí você começa isso aqui tem tudo a ver com agilidade, isso aqui tem tudo a ver com Lean, sabe? Então as coisas existem, mas elas são muito
fazem muito parte da cultura de tal forma que a gente nem percebe que elas estão lá. Elas acontecem quase que por osmose, naturalmente. Ninguém precisa controlar o processo para que o processo rode, né? Mais ou menos isso que eu queria chegar. Tem o quê de leveza, assim, né? Enquanto você vai falando. E acho que deveria ser mais leve para a maioria das empresas, das pessoas, né? Se você tem um problema, você colocar um outro problema em cima desse, não vai resolver o primeiro. Ele só vai piorar, né? Só vai piorar a pressão. Então, se você sofre com pressão, você ter pressão para ser ágil, só vai piorar essa pressão. Porque agora, além da pressão inicial de entrega, você ainda tem a pressão para ser ágil. E é um caminho sem volta, assim. Então, acho que fica muito... Espero que as pessoas que tenham ouvido até aqui tenham esse sentimento, mas para mim o sentimento de inspiração fica não só pra Roberta, mas acho que pro Stack Overflow, assim, sabe? Buscar ser uma empresa um pouco mais leve e ser uma profissional um pouco mais leve também, né? Eu sinto muito isso. E não dá pra chamar de segurança, porque segurança também é pesado, né? Uhum. Segurança, você fala segurança no geral, na sociedade você já pensa em alguma coisa armada, sei lá. Então, não é questão de segurança, eu acho que é muito mais questão de leveza. Então eu queria te agradecer por toda essa leveza durante esse nosso bate-papo aqui. Que carinho, não, obrigado. E queria saber se você quer deixar alguma mensagem aí pra humanidade, né? Eu sempre parto da ideia de que os podcasts vão ficar disponíveis pro resto da vida. Eu imagino que, sei lá, a sociedade acabando em 2350, assim, só que os podcasts ainda lá e a galera falando, nossa, olha como eles trabalhavam em 2020. Quer deixar alguma mensagem pra humanidade? Eu quero pra humanidade e pra mim mesma do futuro, né? Essa coisa... É verdade. Essa coisa da leveza que você falou me toca muito. Eu acho muito importante a gente ter prazer no que faz, mas se cobrar menos. As comunidades técnicas se cobram muito para serem ultra competentes, estão sempre se comparando, né? A vida é curta e a vida tem que ser mais tranquila também, sabe? E se perdoem mais também. Agora que eu tenho gravado muito, né, por causa do podcast, eu lembro que no começo eu ficava muito angustiada, porque eu ficava pensando, nossa, eu falei uma besteira e nunca vai ser deletado isso, sabe? Eu falei aquilo e todo mundo vai achar que eu não sei esse assunto. Claro que quando você é mais jovem isso é angustiante, angustia mais, né? Mas aprendam a perdoar-se também, porque ninguém sabe tudo não, e a gente tá todo mundo aqui aprendendo junto. Exatamente. E nos perdoem aí por esse episódio, nos perdoem pelos todos os episódios do Love the Problem, porque o que tem de besteira que eu falo, eu vou descobrir só daqui uns 10 anos. Deixa daqui uns 10 anos eu vou descobrindo aos poucos. Imagine, duvido muito. Roberta, obrigado pelo papo. É uma honra ter você aqui. Eu ainda tenho nos planos, vou revelar aqui planos. Se a galera curtir esse episódio, né? Inclusive, pode... Feedbacks, k21.link/lovetheproblem, entra lá, dá feedbacks. Mas se a galera curtir esse episódio, eu tenho planos de cada vez mais gravar sobre domínio técnico também, que é um assunto que eu gosto demais. Sinta-se, por favor, convidada. Muito obrigada. Eu sei que você tem o cantinho no hipsters.tech lá reservado, né? Pra você levar vários assuntos. Mas se você... Não sei... vier qualquer coisa na cabeça, as portas estão abertas aqui. Eu acho que eu aposto, a gente tá gravando ainda não sei, mas eu apostaria que a galera te ama tanto quanto eu. Então, portas sempre abertas aqui do Love the Problem pra você. Que honra, obrigada. Obrigado por esse bate-papo. E ouçam hipsters.tech, pelo amor de Deus, ouçam que é inspiração pro Love the Problem. Muito bem, toda terça-feira. Toda terça-feira, boa. Segunda, Love the Problem, terça, hipsters.tech. Muito bom, muito bom. Valeu, galera, até o próximo episódio. Um abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.